Pois é o que está rolando na internet nesse momento. É o Trend Topics da internet, o assunto número um. A possível troca do Pedro no Caio Jorge. Eu quero logo de cara já estar perguntando para vocês. Vocês apoiariam essa troca enquanto torcedor do Flamengo ou não? E por quê? Quero que vocês comentem aí. Gente, seria uma boa para o Cruzeiro? Seria uma boa para o Flamengo? Seria uma boa para ambos os clubes? Ou não seria uma boa para nenhum dos dois lados? O Cruzeiro sai na vantagem com essa troca? O Flamengo sai na vantagem? Gostaria das opiniões de vocês, cara, porque todo grupo que eu participo só se fala nisso. Vou pra internet, nas redes sociais só se falam nisso, canais só se falam nisso, de uma possibilidade de uma troca do Pedro com o Caio Jorge. Eu acredito que meio que deixaram soltar isso daí de propósito para ver ali o termômetro da galera. A gente sabe que nos clubes tem muito disso daí. A nossa diretoria passada tinha muito disso daí. Contratar pelo termômetro popular, termômetro da torcida. E eu tô vendo muito torcedor do Flamengo, inclusive, dizendo que seria uma boa. Opiniões foram feitas para serem respeitadas. E eu respeito. Já falo a minha opinião. Jamais faria isso. Eu não, tá? Se fosse para trazer o Caio Jorge, eu traria. Que é muito bom jogador. Agora, trocar o Pedro no Caio Jorge, eu jamais faria isso. Lógico que é o Tite que tá pedindo, porque 2024 o Pedro jogou muita bola com ele. E a gente sabe que é gosto do Tite. E a maioria dos treinadores querem ter o Pedro no seu time, lógico. Porque é um goleador nato, bem fisicamente. Irmão, quem é o louco de liberar o Pedro? Não sei, pode ser que tenha algum louco aí que queira realmente negociar o Pedro, mas eu não negociaria, porque isso pra mim é uma piada. Vamos lá. O Pedro, por exemplo, são 6 temporadas no Flamengo, tá? 6 temporadas. Mais de 300 jogos, gols pra caramba, assistência, muito qualificado. São mais ou menos 25 gols em média por temporada, tá ruim ou tá bom? E o Pedro conviveu uma parte de sua carreira com lesões, tá? Lesão de coxa, joelho. Ele teve o problema da fratura no braço. Voltou um pouco antes, porque se dedica muito bem. É profissional, não fica embalado, em zoeira por aí. Voltou antes. Mas a média de gols dele por temporada, nessas 6 temporadas, foram 25 gols. É ruim? Eu acho que não. O cara é goleador nato. Muito recurso técnico. Prepara a jogada para os demais. É um jogador muito qualificado, ele tem muito recurso, cara. Faz gol de tudo quanto é jeito, domina a bola, que é uma beleza, protege, bate com as duas pernas. Pra mim, um baita de um atacante e que bem fisicamente, tendo minutos, quilometragem em campo, é um jogador de seleção brasileira. E ele com minutos em campo, jogando com esquema, o modelo de jogo que o favoreça, ele é o 9 da seleção sem sombra de dúvidas. Exatamente por esses motivos, eu não acho uma troca boa, mas respeito a sua opinião. Se você comentar aqui que você trocaria, mas trocaria por quê? Traz seus argumentos aí, beleza? O que eu acho hoje é que o Pedro é muito desvalorizado. Ele desvalorizam o Pedro demais ali no Flamengo. É um cara cogitado na seleção, como eu falei, um atleta consolidado na posição. Para mim é um 9 de respeito, que igual a ele no Brasil, eu não vejo nenhum. Mas teria que ter um modelo de jogo que o favoreça. Meu modo de pensar é esse. Porque exigir muita movimentação do Pedro, que ele baixa a linha para poder marcar, para recompor, que ele ajude muito na marcação, que ele consiga ser aquele 9 móvel que tanto tem muitos clubes aí desejam e tem. Aí já compararam o Pedro com o Haaland, com o Kane, com esses caras que são 9, mas que não são cone, como a galera tem falado, é uma palavra até forte demais. Ah, porque fulano vai lá buscar bola, recompõe, corre atrás e busca e tabela. E eu prefiro muito mais o Pedro goleador do que o Pedro que volte para marcar, que se estafa na marcação e que baixa muita linha para buscar uma jogada no meio de campo. Eu prefiro o Pedro goleador. O próprio técnico hoje, o Felipe Luiz, não era assim, cara, na lateral esquerda. Deixava a desejar pra caramba na marcação. E é mentira isso? Verdade, pô. A gente sabe, até próprio 2019, que foi ali praticamente. O gol que nós tomamos do River Plate foi com o mole dele. No Palmeiras, a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Aquele jogo terrível da entregada do Andréas Pereira, na esquerda ele vinha dando mole terrível. A marcação pelo lado esquerdo estava terrível. Ele nunca foi um cara de força, de marcação, que hoje ele exija tanto que os atletas fazem, principalmente o 9 de área. O cara do comando de ataque, o centroavante, o cara que é o goleador do time, mas ele quer que marque pressão, que abuse do pós-perda, que marca aquela pressão alta lá em cima, e ele quer exigir muito isso do Pedro, de uma marcação forte e tal, se nem ele era assim. E outra, galera, e outra. Vamos lá, ele exige tanto essa marcação, essa movimentação por parte do Pedro, não é? Beleza. Para refletir essa, gente, vamos refletir. O Pedro é um atacante, um 9, goleador do time, que ele quer que faça tudo isso. Marcação forte, pressão alta, que tenha movimentação, que busca uma triangulação baixando linhas para poder tabelar e construir uma jogada, ok. Mas por que ele não exige gol dos volantes? Por quê? Se o Pedro é o centroavante, ele exige tudo isso do Pedro. Marcação, movimentação, ele quer o Pedro super mega ativo. Beleza.
Até não discordo muito não, mas eu prefiro o Pedro goleador. Mas por que não fazer essa exigência com os volantes? Vocês já ouviram alguém comentar isso por aí? Eu tô comentando aqui, acho que pela primeira vez. Não sei se alguém aí no mundo aí já falou. Mas ele exige de uns, não exige dos outros. Os volantes de Pulgar e companhia, eu nunca vi ele exigir gols desses caras. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas? Ou tem que ser o mesmo peso e a mesma medida para todos? Eis a questão, tá? É para refletir essa daí. Eu prefiro muito mais o Pedro goleador, ponto. Não trocaria no Caio Jorge exatamente por causa disso. Eu acho o Pedro muito mais jogador. O Caio Jorge poderia vir porque é um baita atleta. Joga muito. Vamos ver esse ano a confirmação dele, do Caio Jorge. Mas acho que caberia muito bem no elenco do Flamengo, sim. E o Felipe Luiz ainda disse, o ano passado, que o Pedro é o melhor 9 do Brasil e que ele montaria um modelo de jogo para o Pedro atuar da melhor forma. Cadê? Cadê? Estourou uma bomba aí no WhatsApp vazado de que o próprio diretor, né, de futebol do Flamengo, José Boto, teria comentado com um jornalista e vazou e não foi desmentido, porque houve mesmo, que o Pedro custaria 15 milhões. Rapaz. Pois é. Então, diz pra mim aí, rapaziada. Vocês trocariam? Não trocariam? Concordam com o que eu disse? Discordam totalmente? Comenta aí.